Muito que bem. Então, olá todo mundo. Acho que todo mundo que estava aqui já estava agora há pouco na nossa reunião geral. Muito bem-vindos, de qualquer maneira. Então, hoje a gente vai ter um momento muito especial que a gente vai conversar. A gente tem vários desses momentos que a gente chama de conversinha, que a gente chama pessoas aí de fora do projeto para falarem um pouco sobre algum ponto específico que tangencia ali um pouco o nós, né? O nós acho que é super multidisciplinar, então a gente tenta trazer pessoas de fora também de áreas multidisciplinares para conversar um pouco. Já teve designer, já teve desenvolvedor, e daí agora a gente vai ter uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, que é a Isabela. Até estranho falar Isabela, é a Bel, que ela é Product Manager lá na Asus, e ela vai contar um pouco aí sobre como que é o dia a dia de trabalho dela, como que funcionam as rotinas, qual que é o papel dela e como que funciona toda essa relação que ela tem com designers, com desenvolvedores, com o desenvolvimento do produto. E eu acho que o contexto da empresa que ela está agora com o desafio também ela tá ajudando a construir ali toda essa cultura de produto na empresa. Então acho que também tem bem a ver com nós de começar a criar as coisas do zero, tentar entender como que as coisas vão para frente, como as coisas escalam. Então fiquem à vontade aí, fiquem à vontade, vai para trazer os pontos que você quer. Eu vou colocar, e se quiserem dúvidas, vou ficar mandando aqui 1000 vezes. Tem um link aqui no slide. E acho que à medida que eu vindo as dúvidas, eu também posso ir falando aí no meio do caminho para não ser um super monólogo. Acho que se alguém quiser levantar a mão também, perguntar, também acho que funciona. Tem vários jeitos. Tem o slide, dá para levantar a mão. Mas é isso aí. Deixa o palco com você, Bel. Vai que é sua. Perfeito, Tanin. Você quer que eu comece contando já do dia a dia? Fala um pouco sobre mim? O que você indica aí? Eu acho que se apresenta, fala como você chegou nesse meio aí de, de gerente de projeto, né? Que é uma coisa que não tem faculdade de, acho que é uma coisa muito curiosa. Como que você chegou aí e até onde, na empresa que você está agora, o seu desafio, e fala um pouco do seu dia a dia, acho que vai emendando uma coisa na outra. Tá bom, beleza. Vou tentar ser breve dentro do como eu cheguei até aqui, mas acho que vale trazer rapidamente, sim. Eu sou engenheira de materiais de formação. E aí eu entrei na faculdade achando que eu ia construir coisas e que essas coisas eram carros, máquinas, ia fazer projetos, ia revolucionar o mundo e que ia ser super legal. E aí na faculdade eu tive uma primeira frustração, assim, porque eu não me identifiquei muito com o curso, achei que era muito teórico, muito técnico, algumas coisas que eu não gostava de estudar tanto, assim. E aí foi um momento super interessante, porque eu comecei a me mergulhar em projetos de extensão, igual vocês estão aí, e que na época era empresa júnior. E aí esse foi um momento de virada muito bacana, porque eu comecei a mergulhar no mundo do empreendedorismo e de startups. Então, putz, tudo quanto que era livro, eu comecei a consumir, tudo quanto era palestra, projetos de negócio, etc., para outras empresas. Então, eu fui aprendendo muito sobre como funcionava uma empresa e é muito sobre conteúdos de empreendedorismo e etc. E, putz, me identifiquei muito com esse universo. E aí comecei a entender que, putz, construir coisas que iam ser máquinas super legais, na minha cabeça começou a virar uma chavinha para construir empresas, construir negócios e estar tá ajudando dentro de uma evolução nesse sentido. E aí foi um momento, eu fiquei 3 anos nessa jornada de aprendizado, e aí eu fui trabalhar, e aí eu vim para São Paulo na época, e aí eu, putz, continuando essa jornada de empreendedorismo, eu fui trabalhar na Endeavor, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma aceleradora de startups, linha bem gerais assim, e aí foi um momento super bacana, porque eu comecei a estar do lado dos empreendedores à frente das empresas que mais crescem assim dentro do país, né? Então, putz, comecei a virar um mosquitinho escutando as conversas dessas pessoas e entendendo muito mais sobre modelo de negócio, alavancas de crescimento, dores de crescimento, como que são as etapas de expansão de uma startup. E aí foi, putz, super bacana, eu aprendi pra caramba. Eu entrei para trabalhar como BI, então eu olhava muito para dados, etc. E aí, dentro do momento, surgiu a oportunidade de trabalhar como gerente de produto. Na verdade, começar essa área de gerente de produto lá, ninguém conhecia muito, então a gente foi descobrindo. E aí era muito trabalhar com produtos que não tinham escala, assim, né? Então, que eram, putz, como que eu ajudo o empreendedor que vai começar a captar rodada muito grande, nunca fez isso,
a captar melhor, dado que, putz, tinham pessoas de atendimento que não tinham tanto conhecimento também. Então, era muito ajudar a escalar esses processos e gerar mais impacto na ponta para os empreendedores. E, cara, foi um aprendizado muito grande de gestão, de negócios e etc. E eu acho que essa base de negócio foi super importante para eu dar um próximo passo de ter ido para o Olist, e aí aonde até eu conheci aí o Toninho. Então, chegou um momento que, putz, eu estava gostando muito do que eu fazia, mas eu sentia que a Endeavor não ia ter escala. Não era um lugar que ia crescer, porque o modelo de negócio não era para crescimento mesmo, e eu queria trabalhar muito com tecnologia e escala. Então, eu comecei a olhar para os empreendedores e para as empresas que eu admirava, que estava no portfólio da Endeavor, a Olist era uma delas, e aí surgiu uma oportunidade super legal para começar lá como APM, né, que chama Associate Product Manager, que é basicamente um aprendiz de produto para entender como que depois, putz, como trabalhar e começar com um cargo um pouco mais júnior, né, e pegando aprendizado para depois assumir mais responsabilidades. Daí eu trabalhei 6 meses nessa posição, dentro de onboarding, implementação, que era basicamente como que eu ajudava. Eu não sei se vocês conhecem o Olist, né, mas é basicamente um lugar onde lojistas vão para colocar os produtos e eles vendem online em diferentes marketplaces, Mercado Livre, Amazon, B2W, etc. Então, putz, como que esses caras que vão começar a vender, eles entendem mais rápido sobre como é o produto, tem a primeira venda mais rápida e tem consistência nessas vendas depois. Fiquei mais ou menos um ano dentro desse time. Depois eu fui trabalhar como Product Manager de aplicativo, junto com o Toninho do meu lado. Então, a gente olhava para todo o Olist, como que a gente trabalhava na melhor experiência dentro do aplicativo, que fizesse sentido para o momento que ele usaria o aplicativo, para o job to be done de aplicativo. E aí depois eu fiquei mais ou menos 6, 7 meses dentro dessa posição. E aí o Olist, tipo, estava assim, 1.400, 1.500 funcionários, e aí eu queria virar uma chavinha de novo, de ir para uma empresa bem menor, que estivesse começando esse crescimento e chegasse no patamar do Olist, que tivesse uma estrada bem grande, e aí eu vim para a Asus, que hoje é uma InsurTech, então a gente trabalha com seguro de vida, tem um potencial de escala muito grande, e aí eu trabalho com o time de segurados, então todo mundo que compra um seguro de vida, eu trabalho como Product Manager do aplicativo e também da área logada, que é um site que a gente tem. E aí, basicamente, essa é a minha trajetória e como eu cheguei até aqui. Muito Vocês têm bom. alguma dúvida específica? Eu adoro, Vai por causa puxando aí. que a Bel é uma das pessoas que eu conheço que tem mais noção de carreira, assim, de que passa a seguir, para onde vai, e arrisca, e planeja. Eu acho super incrível. Sempre fico pegando dicas com ela. Eu acho muito legal também essa diversificação até de lugares que você está trabalhando, né? Com lojistas, e agora está trabalhando com pessoas com seguro. Então, antes era um B2B, depois é B2C, essas diferentes. E a gente tem, acho que dentro aqui do nosso também, esses perfis. Então, a gente fala com instituições que seriam, se estivesse trabalhando tipo um B2B da vida, se fosse para colocar em maneiras gerais, né? E a gente também trabalha com as pessoas doadoras, então acho que é muito legal ver também como que esses diferentes pontos de vista e de perfis diferentes de pessoas que a gente acaba trabalhando, mesmo aqui dentro do projeto, também refletem muito dos caminhos que você acabou tomando assim em lugares diferentes, né? Então você trabalhava para lojistas, agora está trabalhando para pessoas na ponta final. E agora eu acho que vale você começar a falar um pouco aí sobre como que é o seu dia a dia, qual que é o seu papel, o que que um PM faz, né? Um Product Manager faz, a sua relação com designers e desenvolvedores e tudo mais. Perfeito. Acho que quando a gente olha para o papel, assim, de forma um pouco genérica, mas depois acho que dá para entrar no detalhe, mas acho que o papel do Product Manager acho que tem até aquele diagrama que é bem famoso, né? Que tem aqui as 3 posições e aí o Product Manager no meio, né? Então, acho que o PM ele tem um desafio muito grande de consolidar, né? De fazer o meio de campo, né? E conciliar a experiência do usuário, no qual a gente é generalista e tem os designers, né? Que são super especialistas, conciliar a tecnologia, que tem todo um time de desenvolvimento, e o negócio. E a gente está aqui no meio para entender qual que é esse ponto perfeito, ou tentar entender, né, qual que é o melhor ponto para desenvolver uma nova entrega de valor precisa gerar valor para o negócio, precisa gerar valor para o cliente final e precisa
ser viável tecnicamente de se fazer, não demorar muito tempo para ser entregue, não perder timing, etc. Então, o papel do PM ele está muito aqui no meio, assim, de conseguir definir para onde o produto vai e o que vai ser feito, junto com o design que vai pensar na melhor experiência, e o PM está muito próximo para ajudar a orientar o que essa experiência precisa resolver de problema, junto com o time de tecnologia que vai desenvolver as soluções técnicas, mas a gente precisa orientar quais são os mínimos requisitos, o que essa solução técnica precisa resolver de problema junto com o design, e junto com o time de negócio, né, que a gente fala muito com os stakeholders principais, podem ser gerentes, diretores, analistas, mas que estão lá trazendo quais são os direcionamentos, né, estratégicos da empresa. Então, putz, se eu tenho um time que está olhando para, vamos supor, aqui dentro do Olish, né, putz, a gente precisava aumentar vendas. Então, existem, beleza, se eu estou olhando para aumentar vendas, quais são os possíveis caminhos que eu posso seguir e vou alinhando junto com os outros times para criar essas soluções. Então, o PM, eu costumo dizer que ele está muito no o quê, né? O que a gente vai resolver de problema e quais são os possíveis caminhos de solução que o designer e o time de tecnologia vão trabalhar e vão criar a melhor experiência possível. Então, acho que, no final do dia, a gente é o mais generalista e que está fazendo o meio de campo dentro dessas três frentes, assim, sabe? Respondi, Toninho? Não, super, total. Então, acho que é só uma dúvida, você falou, né, desses três caminhos e tenta encontrar esse meio do caminho. A gente sabe que essas três pontas têm necessidades diferentes, então eu como designer, vou estar sempre puxando a picuinha ali de como priorizar coisa de experiência. Talvez o time de tecnologia vai ter coisas que vai querer priorizar relacionadas à manutenção de código e coisas assim, e o negócio sempre vai querer colocar mais funcionalidades para trazer mais dinheiro para a empresa, etc. Como que funciona a priorização? Como que você tenta colocar o melhor desses mundos aí? Como que coloca tudo isso na balança? Para garantir que consiga fazer esse equilíbrio que você comentou aí, esse mundo perfeito. Perfeito. Eu acho que tem duas principais variáveis que tem que se levar em consideração, assim, o impacto e o esforço, sabe? Então, o Toninho foi lá e mapeou uma maioria de experiência aqui que talvez ela não gere tanto resultado, mas ela tem um esforço pequeno e a gente está com tempo, está com o espaço suficiente para se fazer, sabe? Então, é muito nesse sentido. A mesma coisa com o time de tecnologia. Então, você tem que sempre estar olhando, né, para o esforço e para o impacto. Putz, o time de tecnologia quer refatorar um negócio que vai demorar muito tempo, é gigante, o valor agregado é muito pequeno. Cara, não vai fazer sentido agora. Então, é muito nessa linha, assim, de entender o esforço e o impacto. E com o time de stakeholder, eu acho que é exatamente esse principal ponto, assim, sabe? Beleza, tem uma lista de 25 funcionalidades aqui que eles querem que faça. Essas funcionalidades vão gerar o resultado que está esperando e por quê, assim, sabe? Assim, eu acho que o time de stakeholder tem um ponto principal que eles sempre vão trazer funcionalidades, sabe? Putz, tive uma ideia genial, mas essa funcionalidade de fato resolve um problema que o usuário tem? De fato resolve uma dor? Ou não, assim, sabe? Então, com os stakeholders, a gente tem que se questionar muito mais qual é o resultado esperado e quais são os dados que eles têm para suportar isso, porque junto com o design, e geralmente é o design que vai pensar qual a melhor solução, sabe? A gente está aqui para trazer muito o que a gente precisa resolver e quais são as hipóteses que a gente tem. Putz, temos a hipótese que se a gente fizer essa caneta azul, as pessoas vão vender mais. O design tem que se provocar também a falar, putz, mas por que azul e não vermelho? Quais são os dados que embasam isso? E a gente junto puxar esse discovery para trazer essas funcionalidades. Então, acho que, em resumo, sempre entender impacto e esforço e, de fato, se existe uma lista de funcionalidades que precisam ser feitas, por que elas precisam ser feitas, quais são os resultados que ela vai gerar, quais são as principais hipóteses que elas têm que vão suportar esse resultado gerado. E aí, dentro da priorização, a gente precisa casar. Putz, tem uma coisa que vai gerar 1 milhão de receita, mas vai demorar um mês para ser feito, e vão ter 10 coisas que vão gerar cada uma 200 mil de receita, mas elas demoram muito menos tempo para ser feito, e no final do dia a gente consegue fazer essas 10 coisas no tempo que faria a uma outra entrega, e aí você vai pesando muito isso na balança, tentando entender de fato o resultado que vai ser gerado, sabe? Massa, então sempre tá olhando no final das contas qual que é o outcome ali de tudo que tá fazendo para tentar entender o que vale mesmo na ponta do lápis ou não vale, versus esforço, né? Perfeito. E o direcionamento do time de negócio precisa ser muito nessa linha, assim, sabe?
putz, para onde que a nossa empresa e a nossa área está indo nesse momento, sabe? Qual é o resultado que precisa ser gerado? Porque o time de produto está aqui para potencializar esse resultado com as plataformas, né, de tecnologia. Massa, show. O Murilo fez uma pergunta aqui que eu acho que casa super com o ponto que você falou de tentar juntar esses três e tentar encontrar o caminho do caminho. Eu vou falar a pergunta, eu vou ler essa pergunta aqui, Murilo, de qualquer coisa também você pode complementar aí e tudo mais, tá bom? Como foi o desenvolvimento das suas habilidades de negociação entre os stakeholders? Eu acho que a gente pode falar stakeholders até dessas três áreas, né? Pessoas de não só negócio, mas tecnologia, design. Outras pessoas de produto, porque às vezes está lidando com outros times também, acho que também tem isso, né? Então. Cara, eu acho que esse é um bom ponto, assim. Eu acho que trabalho de PM, você vai falar muito mais não do que sim, sabe? E aí isso é um pouco difícil às vezes, porque acaba frustrando as pessoas. Então, eu acho que isso se aprende muito na prática, então por isso que eu acho que é super importante ter uma posição de aprendiz, né, de APM, porque você vai aprendendo e vai vivendo tudo isso. Mas eu acho que o principal ponto é você conseguir justificar muito bem os porquês e trazer com muita clareza. Beleza, essa hipótese aqui que você trouxe, a gente vai analisar e vai entender, mas existem essas outras hipóteses que a gente acredita que vão gerar mais resultado por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que é muito esse jogo de você conseguir trazer quais são as prioridades que você tem, o porquê que você está com essas prioridades e qual que você acredita que vai ser o resultado que essas prioridades vão gerar em detrimento dessas outras, e negociar. Putz, o Toninho tá com uma lista de coisas de melhorias de experiência que ele quer que a gente faça, e às vezes essas melhorias são pequenas. Beleza, vamos colocar nas próximas 4 sprints, tipo, a gente vai ficar os próximos 2 meses fazendo de pouquinho em pouquinho, para não atropelar as outras coisas. Dessa lista, Toninho, quais são os top 3 que você acha que a gente precisa mexer, sabe? E aí também a gente vai negociando e vai trazendo. E aí, claro que o Toninho, por exemplo, tem essa lista de coisas de design, de experiência que a gente precisa fazer. Por que que a gente precisa fazer? O que que elas estão impactando? Quantas pessoas estão passando por isso? Então, a gente precisa também ter muita clareza sempre dos porquês e do impacto e justificar com base nos outros porquês e outros impactos das outras funcionalidades. Eu acho que esse é o tipo de coisa que você vai aprendendo também muito com a maturidade, sabe? E com o tempo. Porque falar não para um diretor às vezes não é muito fácil. Então, a gente precisa, tipo, ter muito desse questionamento. Pô, mas por que essa hipótese? Por que isso? E assim, tem muito stakeholder que, a Toninho vai saber disso, assim, né? Que vai lá, bota num PPT e fala assim, a gente precisa construir isso para daqui 2 semanas. Então, é muito importante questionar o porquê e trazer muito dessa clareza, assim, tipo, e trazer muito, beleza, a gente vai pensar na melhor solução para esse problema, se de fato for um problema, assim, sabe? Não sei se me fiz clara. Sim, Acho sim. que É como se, a gente tivesse ali para que não existissem decisões meio top-down, assim, de cima para baixo total. Sim, e a gente também tem um ponto super importante, o Murilo, que stakeholders no geral, pessoas de projetos no geral, né, elas tendem a transformar uma entrega num projetão. Então, o PM também precisa fazer muito do meio de campo. Então, acho que tem esse ponto de, putz, trazer ou não, porque, putz, isso aqui tem mais impacto, etc. Mas acho que tem um outro ponto também que o PM, além desse evitar esse top-down e trazer o direcionamento certo para o produto, ele precisa quebrar muito bem as entregas para não virar um negócio de 2, 3 meses de execução e não entregar valor, porque o produto precisa ter cadência e consistência na entrega de valor. Então, putz, o PM consegue entender que, putz, eu consigo fazer essa caneta aqui toda, tipo, em 2 meses, mas se eu fizer essa caneta sem esse logo, sem esse negocinho, isso aqui eu consigo entregar em 3 semanas. Beleza, então vamos fazer 100, depois a gente incrementa esse valor aqui, depois incrementa aquele. Então, o PM também precisa fazer muito desse papel de entender como que vai cortando esse escopo para entregar valor incrementalmente, porque se demora muito para entregar, às vezes até nem é mais um problema que estava tentando resolver, e aí você perde o timing. Então, tem muito dessa cabeça também de qual que é o menor produto que eu posso entregar para ir incrementando e iterando valor nele, assim. Então, acho que são esses dos 2 principais pontos, sabe, Murilo?
Bom, já até uma pergunta aqui que era como que planejam os cronogramas, quando quebram o cronograma, eu acho que é muito em cima disso, né? Proposta de valor, mínimo entregável, e acho que de volta aquela relação de tempo versus entrega, assim, no final das contas, né? Perfeito. E acho que é um ponto super legal, assim, porque a gente precisa estar sempre olhando muito para os dados, e aí às vezes a gente fala, putz, tem esse cronograma, eu acho que eu vou entregar essa caneta aqui, e aí depois eu vou entregar esse logo, e depois eu vou entregar isso aqui, depois esse botãozinho aqui, porque daí vai estar o produto como um todo. Daí você entregou a caneta, e ninguém nem está usando, as pessoas estão, tipo, vão lá e estão escrevendo com lápis. E aí você precisa começar a entender, beleza, por que que as pessoas estão escrevendo com lápis, não com a caneta? Vamos conversar com algumas delas para entender? Vamos fazer um questionário aqui? Porque às vezes essa caneta não está resolvendo problema nenhum. Às vezes o que a pessoa queria era poder escrever e apagar depois. E aí a gente, tipo, beleza, tem aqui um cronograma gigante de coisas que a gente vai fazer que não vai resolver problema e não vai impactar em nada o negócio, sabe? Então é super importante também entregando aos poucos, porque você vai entendendo se, tipo, isso que você está fazendo está num caminho certo, e aí você faz barato para começar a testar também e ir incrementando, sabe? Então, às vezes você vai ter um cronograma que em produto ele nunca vai estar escrito em pedra e é super importante que ele não esteja, porque senão vira projeto, sabe? Muito bom esse ponto, e acho que tem até o ponto dos dados que você comentou, que nossas perguntas estão muito amarradinhas, eu tô achando muito chique. Que é a outra pergunta que o Murilo trouxe aqui, que era que tipo de mentalidade se tem dentro de uma cultura de dados e como podemos inseri-las em produtos. Eu acho que super tem a ver com isso. Olhando de fora, não consigo imaginar um papel, eu não consigo imaginar você trabalhando sem dados, eu consigo imaginar você sofrendo, assim, um desespero, ai meu Deus do céu, o que que eu faço? Se quiser falar um pouco sobre como que você usa de dados no dia a dia para suportar suas decisões, aqui no nosso a gente também tem o Mixpanel. Então, é a ferramenta, nossa ferramenta amada. A Bel acho que também é fã do Mixpanel. Olha, toda comemorando. Então, se quiser até falar um pouco de como que você usa no dia a dia e como que você usa os dados para suportar as decisões ou gerar outras hipóteses, acho que também é um tópico massa de abordar. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no meu novo emprego foi implementar Mixpanel. Cheguei implementando Mixpanel. Não, muito massa. Eu acho que tem dois níveis de dados, assim, dentro do que o PM trabalha, assim. Acho que um tem um time de negócio, time de dados que suporta muito mais isso para entender os principais problemas. Por exemplo, dentro do, vamos supor que um problema no Olist eram lojistas cancelando. Putz, a gente tem um cancelamento gigante, que 50% das pessoas foram embora. Estão indo embora mensalmente. Beleza, então esse é o problema que a gente precisa resolver. E aí a gente tem o nível de olhar para dados de quem são as pessoas que estão saindo, quais são os principais acontecimentos que fizeram elas saírem. E aí isso tem um ponto que é um nível muito mais do olhar para o problema como um todo. E aí a gente putz, tem um time de negócio, time de dados que deveria suportar e trazer esses direcionamentos que a gente vai questionando para entender. Então, putz, as pessoas que estão saindo são pessoas de São Paulo ou de Curitiba? Será que putz, tem alguma coisa que é em Curitiba que está fazendo isso acontecer? Putz, será que são lojistas pequenos ou lojistas grandes? E aí você começa a tentar direcionar um pouquinho melhor nesse sentido. E aí são ferramentas que não é de produto, sabe? É mais do negócio. É mais um Power BI, às vezes uma query que o time utiliza, que você vai buscando para entender dessa estratégia e desse porquê das coisas. E aí você direciona, beleza, qual é o problema que eu vou resolver aqui e para quem que é que eu vou resolver esse problema, e quais são as principais hipóteses, né, e os direcionamentos que esses dados estão trazendo. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E aí, depois tem os dados do produto de fato. Então, vamos supor que os lojistas estavam saindo, estavam cancelando, porque, sei lá, estava faltando um botão, ou eles não tinham visibilidade que um pedido chegava e aí, putz, o pedido cancelava, eles tomavam multa e estavam saindo, beleza. E aí, a gente foi lá e trouxe entendemos que os dados não é isso, assim, trouxemos hipóteses, fizemos descoberta, etc. E a gente trouxe a visibilidade desses pedidos para a pessoa poder ver. Aí tem os dados do produto. Beleza. Quantas pessoas estão entrando para ver esses pedidos das pessoas que tinham acesso? Essas pessoas que estão vendo, elas estão clicando para interagir? Qual que é esse funil? Ah, beleza, isso aqui está tendo um bom resultado.
Ah, beleza. E as pessoas que interagiram, né, nisso, elas cancelaram menos depois de um mês? Isso aqui está gerando esse resultado final que eu esperava? Então, acho que tem esses dois pontos. As métricas de produto, que geralmente são adesão e retenção, elas deveriam ser proxy, né, para esse resultado final que a gente precisa olhar também. Então, acho que é muito nessa linha, assim. E aí o Mixpanel, ele serve muito para ajudar a gente dentro dessas métricas de produto, para saber se a adesão da funcionalidade que a gente liberou está sendo de fato efetiva, quem que são as pessoas que estão utilizando, em qual momento elas estão utilizando, para você iterar em cima, então se está bom, potencializar ainda mais, se está ruim, puxar um discovery para entender o porquê as pessoas não estão usando, será que elas não viram? Será que elas não chamaram a atenção? E o time de negócio como um todo, né, suportar e ajudar nos dados finais, beleza. Essas pessoas aqui cancelaram menos, qual que foi o impacto no cancelamento que eu tive no final de um mês que eu liberei essa funcionalidade, e por aí vai. Fez sentido? Acho que fez super, é muito legal ver que no final das contas também é muito de entender, é saber perguntar também, né? Acho que os dados, para poder entender dados, tem que saber fazer boas perguntas, e eu acho que você acabou só descrevendo muito mais, o que que eu posso fazer aqui, como que eu faço aquilo? Às vezes as ferramentas de entender dados são muito mais, sei lá, 5W2H, os 5 porquês, e ter essa capacidade de ficar se perguntando muito mais do que ficar afirmando coisas em cima do que você está vendo ali, né? Acho que uma coisa que, quando a gente trabalhava juntos, que a gente fazia com muita frequência, era isso, de abrir os dados e ficar gerando 1 milhão de fiques na nossa cabeça de que as coisas estão acontecendo e tentar depois provar se elas faziam sentido ou não, assim. E daí quase todas elas não faziam, mas quando a gente achava uma que fazia, era aquele momento mágico especial que dá um calorzinho no coração. E a gente só trabalha com hipóteses, né? Tipo, que os dados geram as hipóteses, né? Show. Aí tem uma outra dúvida que também tem a ver com esse ponto que você... Ai, tá, mano, tem bastante dúvida. Tem um outro ponto que você também trouxe, que acho que tem a ver com essa parte dessa narrativa que você falou de ver as bots e saber se faz sentido ou se não faz, que é como que você mede se uma feature obteve um resultado esperado ou não? Como que mede sucesso no final das contas? Eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, que, sendo bem sincera, acho que é muito difícil conseguir fazer, eu não sei se eu já consegui fazer muito bem, assim, que é determinar de fato o resultado que você espera, sabe? Geralmente é putz, eu queria que metade das pessoas utilizassem isso e o resultado fosse esse, assim, é um chute, tipo, putz, acredito, você vai fazer discovery, você vai conversar com pessoas, você vai ter um cheiro, se essa hipótese vai fazer sentido ou não, e aí você geralmente mede adesão e retenção. Putz, as pessoas estão usando essa funcionalidade, e aí você vai ter que estipular uma meta. Putz, eu quero que 20% das pessoas usem, eu quero que 30%. Ou não, essa funcionalidade que eu estou fazendo aqui é para só os top lojistas, 10% top lojistas, então no final do dia eu quero que 50% deles usam. E aí isso vai ser um número mais baixo. Então, você precisa estipular essas metas de adesão e retenção. Putz, eu quero que ela use pelo menos uma vez no mês, porque é nesse momento que ela vai gerar esse resultado. Então, geralmente, eu olho muito para a adesão e para a retenção e para o resultado final. Então, se eu liberei isso para reduzir o cancelamento, eu espero que você reduza o cancelamento em 10%, em 20%, 30%. Geralmente, isso é uma estimativa, às vezes até um chute para ir te direcionando e ajudando você a entender aonde que você quer iterar, sabe? Putz, eu estava com expectativa que isso aqui ia reduzir 30%, reduziu em 5%, mas meu discovery, todos os dados orientaram que isso aqui ia gerar esse resultado, então você começa a aprofundar mais para entender aonde você está errando e aonde você consegue iterar para potencializar mais, assim, sabe? Mas no final do dia, sendo bem sincero, é um achismo, assim, tipo assim, você tem um direcionamento, mas você não sabe se vai ser 10, se vai ser 15, você tem uma expectativa, sabe? Um sentimento, é. E aí eu talvez eu esteja fazendo errado, assim. Se alguém tivesse essa fórmula, eu adoraria aprender, assim. Mas eu acho que é muito esse cheiro que você vai tendo, assim. E você precisa ir melhorando o número, né? No final do dia. E o seu discovery deveria falar, se fazer A ou B, você acredita que tem mais impacto. Então, também tem muito desse sentimento de produto e o quanto que você conhece o seu negócio e seu usuário, assim. Show. Aí,
Vou pular para um outro grupo de perguntas aqui, que tem ainda a ver com essa parada de cronograma e tudo mais, e acho que tem duas aqui que fazem sentido uma junto com a outra. Que acho que também uma coisa que acho que é muito massa do papel de PM é que como você, como PM, também consegue fazer esse balanço com as demandas que são de tecnologia, então coisas relacionadas a código e tudo mais, e juntar com outras coisas que são de negócio, que é assunto que a gente falou um pouco mais cedo, como que você também está à frente entendendo um pouco de, tipo, qual que é o valor de se arrumar X pedaço de código, refatorar ele ou não, e como que você ajuda a quebrar, ajuda os desenvolvedores até quebrar isso em pequenas entregas, acho que da mesma maneira com que se faz experiência. E daí tem uma pergunta aqui que fala, eu vou ler duas delas e acho que as duas podem conversar uma com a outra. A primeira é, como adequar os códigos quando se pivota um projeto por uma mudança muito grande, então, sei lá, refatorar uma coisa que é muito dramática, e como que pivota isso, e como que faz com que isso seja talvez não tão dramático. E daí tem outra pergunta que tem a ver com isso, que é na prática, em quantos dias vocês quebram um cronograma para entrega de resultados parciais? 15 dias, 30 dias, X dias, como que funciona essa quebra? Acho que as duas ali conversam de alguma maneira. Tá. Acho que acho que fica mais fácil começar na segunda, acho que traz essas quebras. Hoje, eu trabalho no meu time hoje com sprints de 2 semanas, quando a gente trabalhou junto na Trini também era sprint de 2 semanas, então a gente tem um objetivo de a cada sprint entregar pelo menos um valor para o usuário final, e entregar o valor é entregar uma nova funcionalidade ou uma melhoria de funcionalidade existente, pelo menos. Então, a gente tenta sempre se balancear nesse cenário. Putz, essa entrega que está muito grande e vai passar dentro dessa sprint, o ideal é a gente fatiar. Então, existe forma de eu quebrar isso em 2? E qual que seria essa forma, desde que entregue valor para o usuário final, assim, sabe? Não adianta eu quebrar de uma forma que eu vou precisar da outra entrega para conseguir disponibilizar, porque senão não está fazendo muito sentido, sabe? Então, a gente sempre tenta fazer isso, e aí, dentro das dinâmicas de time, existe uma que eu acho que é a mais importante, sim, que é refinamento, que o PM e o designer, né? O PM, ele traz muito do contexto do negócio, o que espera de aceitação dentro da funcionalidade, o designer apresenta essa funcionalidade, e aí o time de desenvolvimento vai começando a quebrar. Tá, para fazer essa caneta, eu preciso pintar de azul, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, isso gera uma lista de tarefas e um tamanho dessa entrega. E aí a gente consegue estimar, beleza. Nas últimas 4 sprints, o time entregou uma funcionalidade desse tamanho por sprint. Então, eu não vou colocar 2, eu vou colocar uma, entendeu? Ou, putz, nunca entregou um negócio desse tamanho, eu preciso fatiar. Então, tem muito desse sentimento da cadência do time também. E aí, o objetivo do PM é sempre garantir que vai ser entregue dentro da sprint. Assim, putz, eu não posso colocar mais do que cabe, ou também é ruim ficar colocando menos. E aí, quando coloca menos, tem que olhar muito para a ociosidade do time para, putz, vamos encaixar mais coisa aqui para tentar ir encontrando esse momento. Assim. Então, acho que é nesse sentido. Tem times que trabalham com sprint de 1 semana, e aí precisa ser feito esse mesmo trabalho para entregar a cada semana, e eu já vi times que trabalham com sprint de 1 mês, e aí tá tudo bem também, é como cada time trabalha e se orienta, assim, sabe? E aí, sobre a outra pergunta de como que eu quebro a parte de código, toda a refatoração e etc., né? Eu sempre trago muito para os desenvolvedores. Eu sempre falo assim, se for depender de mim, eu nunca vou priorizar coisas de tecnologia. Então, eu boto muito isso dentro do time, responsabilidade do time tech, assim. E aí, como que a gente se organiza, assim? Sempre organizei dentro dos times. Existe um backlog de débitos técnicos, que eu peço para eles, para o time, sempre tentar já ter clareza de quais são as tarefas que precisa fazer para entregar esse débito técnico, qual que é o tamanho desse débito, e aí eu negocio dentro das sprints, beleza. Aqui tem espaço para um débito técnico, qual vocês querem priorizar? Então, eu tento sempre fazendo isso ao longo das sprints que estão mais tranquilas, ou tem algum espaço, ou tento liberar espaço para eles poderem fazer isso. E aí, quando é uma entrega, um débito muito grande, aí eu peço ajuda do Tech Lead, né, que é o meu par de tecnologia, para entender como que consegue fatiar, mesmo que isso fique por várias sprints e etc., né? Porque é importante ser realizado e às vezes é necessário.
E o que seria o mundo ideal ainda por cima é, beleza, existe um débito técnico na homepage do aplicativo. Beleza, daqui 2 semanas eu sei que eu vou entregar uma funcionalidade na homepage. Será que eu não consigo já entregar as duas coisas juntos? Já puxo as duas em uma e etc. Então, eu tento também ir associando muito isso. Putz, a tela de pedidos está com um problema de experiência e aí o Toninho quer puxar. Toninho, a gente vai puxar essa melhoria, a gente vai puxar uma funcionalidade nessa tela daqui 1 semana e meia. Vamos dar uma segurada e a gente puxa junto? Então, acho que também é muito papel do PM entendendo esses timings para conseguir fazer tudo isso no melhor momento, sabe? Boa. E aí, um gancho perfeito dessa pergunta, tá perfeito. Que é, você falou ali, é muito o papel do PM fazer essa negociação e tudo mais. Uma pergunta que surgiu aqui, que é qual que é a diferença, então, de um PO ali, de um Product Owner, para um PM, e como que funciona a dinâmica entre esses dois, caso o time tenha essas duas cadeiras? Cara, isso é uma polêmica, né? Uma pergunta que eu sempre vejo. Eu nunca trabalhei em time que tem PO e PM, mas eu acho que, pelo que eu conheço, assim, tá? O PO, ele é mais tático, então o PO, geralmente, ele tá mais no dia a dia com o time, fazendo todo o trabalho de priorização da sprint, esses refinamentos, ele trabalha muito nessa parte mais tática. E aí, quando eu entrei como APM, né, que eu falei que aprendiz de PM, eu entrei muito mais responsável por essa parte mais tática. Quando você olha para o PM, ele já tem uma posição um pouco mais estratégica e geralmente ele abraça, né, o estratégico e o tático se não tem nenhum PO no time, como, por exemplo, é o meu caso hoje. Então, ao mesmo tempo que eu estou olhando para o roadmap de produto e quais são os objetivos e o que a gente pretende fazer nos próximos 3 meses, eu estou olhando para a próxima sprint de 2 semanas. Então, se eu pudesse dividir assim, o PO vai olhar para o menor tempo, 2 semanas, um mês, e o PM vai olhar para 3 meses mais estratégico e o PO mais tático. Mas eu nunca trabalhei com um PO no time, assim, sabe? O Murilo colocou comentário no chat, se quiser falar. Isso, perfeito. Pode-se dizer assim também, porque o PM ele está olhando muito mais para esse direcionamento do que vai ser feito, e junto com o design, e aí o PO está muito mais no dia a dia com o time técnico, assim, olhando para sprints, etc. Perfeito. Amei. Boa. Aí, tem uma coisa que você falou ali, que você falou muito do perfil estratégico, que acho que tem até a ver ali com o comentário que o Murilo colocou no chat. Uma pergunta que surgiu aqui também é que você acha que é um perfil natural para um PM ou qualquer um pode desenvolver esse perfil? Como que você acha que funciona o seu perfil? Eu acho que todo mundo pode desenvolver. Existem, por exemplo, PMs que são mais técnicos, tipo, para o lado de tecnologia mesmo. Geralmente, putz, já foram desenvolvedores, e aí eles vão trabalhar mais como PMs técnicos, conhecem muito do código, têm muita empatia com os desenvolvedores. Existem PMs que vieram do mundo do design e, putz, tem um senso de experiência muito bacana e eles puxam muito para esse lado. Tem PMs que vieram mais do mundo de negócio, que eu acho que é mais o meu caso, então olha mais para o negócio como um todo, não tem muito conhecimento técnico, ou muito conhecimento de experiência, e vai aprendendo, e aí depende muito também do design e da pessoa técnica. Então, eu acho que o importante no final do dia é o PM ter uma boa comunicação, conseguir conversar com todo mundo e fazer negociações nesse sentido. Então, putz, qual é a característica que todo PM precisa ter? Precisa se comunicar bem e precisa conseguir fazer boas negociações. E aí, eu acho que é importante o PM ter um ponto forte, assim, nenhum PM vai ser bom, tanto em tecnologia, quanto em experiência, quanto em negócio, mas eu acho que é importante você entender qual que é a sua fortaleza e o que você vai agregar para a empresa como um todo, sabe? No meu caso, eu acredito que meu ponto forte é entender de negócio. Então, eu consigo discutir, eu consigo entender para qual caminho que deveríamos seguir, putz, qual que é o principal desafio que a gente vai estar tocando agora. E eu dependo muito, por exemplo, que eu tive a sorte de ter um design como o Toninho do meu lado, que entendia muita experiência em tech lead muito bom, que vai entender muito de tecnologia e etc., para conseguir fazer esse meio de campo, assim, sabe? Então, no final do dia, não existe um PM que é bom em tudo. PM é generalista e o PM precisa saber conversar com todo mundo, porque geralmente o PM toma decisões que ele conversa com todo mundo para entender o melhor caminho de fato, sabe?
Eu amei essa resposta. Essa pergunta já era uma resposta muito boa. Adorei os pontos sobre comunicação e até a Eunice colocou ali de fazer o nosso teste de perfil. A Eunice mandou uma vez pra gente um teste de perfil que, sabe, que tem um questionário, aqueles um pouco mais extensos que tenta falar o nosso perfil e às vezes vai fazer para ver se a gente consegue se enxergar até nessas posições com essas coisas que a gente começa a escutar, né? Então, talvez vai que tem pessoas PMs nesse time aqui, a gente não sabe. E daí tem uma pergunta relacionada até com esse ponto que você falou de tudo mais, que é: qual é a trajetória comum até chegar no cargo de PM? Dá para pular algumas etapas? Risos, risos, risos. É mesmo risada. Eu não acho que existe. Eu acho que a área de produto, a cargo PM, ele é muito novo, né? Então, tipo, o Toninho já começou falando, é porque não existe faculdade, etc., para PM, e de fato não existe, cada um tem o seu caminho, sabe? Eu acho que a minha trajetória, o que eu comecei a entender assim? Eu sempre trabalhei com metodologias próximas ao desenvolvimento de produto, sem saber o que eu estava fazendo. Então, por exemplo, quando eu estava na empresa júnior, eu trabalhava com um projeto onde a gente trabalhava com design thinking, a gente tentava falar com os clientes, entender as dores. Então, tinha muito dessa comunicação, tipo, qual é o resultado que a gente quer gerar, quais são as oportunidades que a gente tem, quais são as possíveis soluções. Então, trabalhava muito com isso, sem saber. Depois, quando eu fui para a Endeavor, e aí eu comecei a trabalhar com produto lá, eu tentava trazer muitas dessas metodologias, mas não era produto digital, né? Então, mas você vai adaptando e você vai entendendo. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, para mim foi trabalhar com projeto, trabalhar com negócio, etc. Daí você vai começando a entender que muitas coisas que você faz tem muito da metodologia de produto que você começa a entender que você usava. Então, você quer começar a trabalhar com produto? Minha dica é começar a consumir conteúdos para entender o dia a dia de um PM, quais são as metodologias que utiliza-se, para que utiliza essas metodologias, porque daí você vai começar a entender que você aplica muitas das coisas no seu dia a dia, você vai começar a aplicar muitas das outras coisas para ter esse case. Então, uma coisa que eu sempre falo também para quem trabalha com projeto, por exemplo, e está querendo essa transição para começar como um aprendiz de produto. Beleza, desses seus projetos, como que você consegue, tipo assim, encapar isso dentro do que seria um produto, uma metodologia de produto, de coisas que você foi fazendo e agora você entende que era produto, ou você começar a fazer isso dentro dos seus projetos também, sabe? Então, acho que esse é um ponto super importante para quem veio, como eu, que não trabalhava como design ou como tecnologia, porque eu acho que quem está dentro dessas frentes já está do lado do PM, já conhece sobre o produto, já passou por entregas de funcionalidade, etc. Então, eu acho que, de fato, é uma migração que faz muito sentido, se quiser. E talvez na própria empresa você já tenha essa oportunidade mais fácil, assim, porque você já está inserido no dia a dia, já sabe como funciona e já sabe como se adaptar, sabe? Então, não sei se eu respondi ou se eu fui meio prolixo aqui, mas acho que comigo foi um pouco assim, nesse outro caso, assim, sabe? Eu acho que faz super sentido e até legal que conecta com outra pergunta que também surgiu, que acho que você já meio que respondeu ali, que uma pessoa trouxe aqui, as metodologias que você usa surgem mais das suas referências, eu me afoguei, perdão, ou do seu cotidiano no aprender fazendo. Então, acho que você falou, né, que você consome bastante referência, vai buscando material, escutando outros PMs. Aonde que você olha até, que local você recomendaria, se alguém quiser aqui que tiver mais interesse na área, onde procuraria esses materiais, além do aprender fazendo ali, que acho que é super importante. Não, perfeito. Uma coisa que eu acho super importante, acho que tem muita gente que, vê um framework lá e acha que, beleza, vou aplicar isso em tudo, assim. Acho que não existe... Acho que frameworks e metodologias vêm para auxiliar, mas dentro da sua realidade, assim. Tem coisa que, para o meu momento agora, faz sentido eu usar uma parte dessa metodologia, faz sentido eu misturar duas coisas. Então, acho que também você vai aprendendo muito disso. E aí eu acho que tem muita... Assim, eu leio muito. Acho que o primeiro livro que eu li é aquele que todo mundo vai falar, que é o Inspirado, porque ele traz muito do dia a dia do produto, o que vai se fazer, etc. Então, para quem está querendo migrar, é super importante ler esse livro. E aí tem muitas... depois eu posso passar uma lista, Toninho, de pessoas e páginas e conteúdos que eu sigo no LinkedIn, que eu sigo de newsletter e etc., que eu acho que são super importantes. Então, acho que é legal. Hoje, dentro de produto,
Tem muita gente referência que posta muita coisa bacana, muito artigo bacana no LinkedIn. E o LinkedIn, para mim, é uma fonte de consumo de conteúdo muito grande. Então, tem, por exemplo, o Rafael Farinazzo, tem o Joca Torres, tem o PM3, que é uma escola de curso que posta muito conteúdo, Product Gurus, e todos eles também têm podcast. Eu escuto bastante podcast, assim, sobre isso, etc. Então, depois eu passo também tudo isso para você, Toninho. Mas acho que LinkedIn, os livros clássicos para começar, e podcast. Podcast é muito bacana também. Amei. Aí, a gente tem mais aqui 5 perguntas e já são 10 para as 8. Passou muito rápido esse tempo, só queria falar que, nossa, rendeu. Então, eu vou, se quiser mandar outras perguntas, mandando aqui, que eu vou fazer um momento do meu ping-pong, assim. Então, eu vou passar pela ordem que eu vou tentar fazer os ganchos. Tá, primeiro, mas essa aqui tem a ver com o que você falou agora, que você falou sobre algumas ferramentas e tudo mais. Quais ferramentas que você acaba até utilizando aí no seu dia a dia, ou que você já usou, que você gosta, que não gosta, que você acha que sejam legais para gestão de projeto e tudo mais? Eu acabo usando muito árvore de oportunidade. Putz, isso toda vez que eu vou entender o que eu preciso fazer, para mim é a principal coisa, assim. Então, putz, preciso gerar resultado X, beleza. Quais são as principais oportunidades que eu tenho aqui? Quais são as hipóteses? Quais são os experimentos que dá para começar a fazer? Eu faço bastante disso. Eu uso muito a matriz CSD quando eu não sei para onde ir. Então, putz, eu preciso fazer tal coisa aqui. Putz, a gente entendeu que vai mexer com campanhas. Beleza. Quais são as certezas? Quais são as posições? Quais são as dúvidas que tem para ir evoluindo? Isso é uma coisa que eu uso muito. O Toninho usava muito também. A gente fazia muito CSD junto, né, Toninho? Eu uso muito também, tipo, às vezes até mais inconsciente do que consciente, mas essa matriz de impacto e esforço. Então, putz, eu vou priorizar X ou Y. Eu sempre tento olhar muito para esses dois pontos. Cara, 80% das coisas que eu uso são essas, assim, em linhas bem gerais, sabe? Chique. É legal que você vai internalizando ao longo do tempo também, você faz de uma maneira automática e nem percebe o que está fazendo também, né? Mas acho que quando você tangibiliza, assim, também é legal que as outras pessoas conseguem ver o que você está pensando, que é uma loucura. Total. Aí, próxima pergunta. Quais são as maiores dificuldades de um PM? Acho que você pode falar até, acho que de um PM, você falou, é muito diferente, porque cada um tem uma abordagem diferente, se apoia em um dos pilares aí, mas quais são as maiores dificuldades que você teve, que você faria diferente? O que você falaria para a Bel PM de 2 anos atrás? Cara, o PM lida com muitas pessoas diferentes. E para mim esse é o maior desafio, assim, sabe? Porque muitas vezes, putz, você tem que falar não para pessoas que são muito superiores a você, ou você vai levar um top-down e aí você tem que respirar fundo e falar, putz, beleza. Então, esse alinhamento, e aí principalmente com stakeholder, alinhamento, e aí você vai vendo dentro do time que existem vários perfis diferentes. Então, vai ter um desenvolvedor que ele gosta muito de participar, mas ao mesmo tempo ele gosta de fazer tudo muito perfeito, e refatorar e etc, e toma muito tempo. Então, como que você tem esse jogo de cintura e lida com esse perfil? Então, no final do dia, eu acho que como que você alinha expectativas com o stakeholder? Putz, eu estava planejando que eu ia entregar isso aqui em agosto e, putz, o negócio está se estendendo e eu não, e aí e a gente está só vendo que o buraco é mais embaixo, porque talvez não fez um bom refinamento, ou talvez não dava para saber mesmo, ou teve outras dependências. Então, no final do dia, o maior desafio é alinhamento, e o que eu falaria para a Bel quando começou, alinhamento e transparência, assim, sabe? Putz, às vezes não tá fluindo, assim, com o desenvolvedor, por exemplo, putz, está demorando muito, eu não estou entendendo o ponto de vista dele, ele não está entendendo o meu. Vamos tentar conversar, assim, sabe? Trazer os pontos e tentar negociar. Eu acho que esse é o principal ponto. Putz, a gente precisa entregar, não vai ficar perfeito o código, mas eu prometo que na próxima sprint a gente já vem, refatora, porque eu preciso entregar, os stakeholders estão em cima de mim, então acho que essa vulnerabilidade e transparência é super importante. Para mim, acho que esse é o principal desafio, assim, sabe? Falar não, principalmente para pessoas que são mais altas do que você na hierarquia, não é fácil, assim, sabe? E às vezes você vai sair com muita raiva, porque você está, tipo, sendo enrabado por alguma coisa, está tomando um top-down que você não queria estar tomando, você não concorda com alguma decisão, alguma coisa que às vezes você vai ter que fazer, porque às vezes você não
não é toda a briga que você vai ganhar e às vezes você só tem que ficar tranquilo com isso também, sabe? Adorei. Aí o André até colocou da abertura e disponibilidade para se comunicar, né? Eu acho que também. Porque as outras pessoas também têm uma necessidade, né? E você também tem a sua, daí também acho que é esse papel muito empático, né? De tentar entender o ponto de vista da outra pessoa do outro lado ali. Aí Fazer tem essa uma outra. meditação o tempo todo. Super. Aí tem uma outra dúvida que tem a ver com essa, que é qual que foi a decisão mais difícil que você já tomou em negociação de times? Relatos, amei. Negociação mais difícil? É um momento bem diferente com a Gabi, esse eu gostei. Cara, acho que agora, eu tô numa startup bem menor agora, assim. Então, a gente tipo, é super capitalizado, então temos rodada de investimento, etc., mas o mercado de fundo de investimento, né, de capital de risco, né, venture capital, está secando. Então, ano passado, a gente só via as rodadas bilionárias, milionárias, esse ano diminuiu muito, a gente vê mais demissão do que anúncios de rodadas de investimento. E com isso, a Asus, que é onde eu estou agora, cada vez mais, beleza, como eu direciono melhor os recursos, como eu direciono melhor os recursos. E aí, putz, olhando agora para Q4, tinha a possibilidade de olhar para o meu time e trazer melhorias que gerariam impacto para a minha área que eu estou agora, ou conversando com o CEO e com a liderança, poderíamos ir para uma outra área, desenvolver um outro aplicativo para outra ponta, com o recurso que a gente tem hoje, que gera mais resultado para a companhia e vai ajudar na próxima rodada de captação, assim, sabe? Então, foi uma decisão muito difícil, beleza. Eu paro de evoluir com a frequência que eu estava evoluindo aqui para dividir os recursos e começar um novo aplicativo, onde eu vou ter um novo foco, etc. Ou eu trabalho em evoluir as outras funcionalidades que gerariam resultado, mas não, talvez não tanto, assim. Porque se aquela aposta der certo, vai mudar muito ponteiro, assim, mas é uma aposta também. Então, essa foi uma decisão difícil que eu tive que tomar agora de, putz, beleza, a gente vai para esse outro caminho, ter que alinhar com todo o time, com todo mundo para trazer o porquê que esse outro caminho ia fazer mais sentido para a companhia e tirar o chapéu de time que eu tinha, então começar a olhar mais para o macro. E essa foi uma decisão bem difícil que eu tive que tomar agora, mas que eu acho que vai ser acertada, assim, sabe? Espero que seja, pelo menos, que a decisão foi tomada. Boa, eu acho que tem as últimas duas aqui que são bem... Nossa, os ganchos foram excelentes. Que foi... vou ler as duas. Então, a primeira é como são feitos orçamentos e prazos de entregas. Acho que tem a ver com essa parada de grana, que é bem um desafio que está passando agora. E a outra é como exatamente se atribui valor monetário às mudanças do produto, como no exemplo de antes, em que você menciona que X mudança traria 1 milhão, por exemplo. Então, acho que as duas têm a ver com essa negociação monetária e de valor. Perfeito. Qual que era a primeira, Toninho? Desculpa. Eu já esqueci. Não, tá tudo certo. Como são feitos os orçamentos de entregas, o prazo de entregas. Ah, perfeito. Acho que tem dois pontos, assim. Acho que o primeiro sempre tem que se partir de, beleza, qual é a estratégia do negócio, assim, para agora, sabe? Ah, é churn, que é cancelamento, ou é aquisição, da onde você está inserido, né? Então, você tem que estar sempre olhando para esses pontos para entender. E aí, no final do dia, o cronograma é uma expectativa que você tem. Ele nunca vai ser fechado igual um projeto. Ah, na semana 1 eu vou entregar isso, na semana 2 eu vou entregar aquilo. Mas, de novo, você entende para onde você quer ir de funcionalidade. E aí eu uso muito Tech Lead para me ajudar, assim, que é o líder técnico do time. Beleza, eu quero construir essa caneta aqui. Quanto que você acha que vai demorar, assim, sabe? Qual que é o esforço que você vê isso tomando? E aí é um trabalho muito grande de alinhamento e aí você define os macro blocos, assim, pelo menos eu gosto de fazer isso, porque se eu vou fatiar em 3 entregas, em 2 entregas, em uma, é muito mais o tático que no dia a dia, depois que o design for life fizer a exploração, depois que a gente fizer um refinamento, entendendo o detalhe o que precisa ser feito. Então, no final do dia, o cronograma é meio que bloquinhos do beleza, eu espero entregar isso aqui em um mês. O como você vai entregar, se vai ser em 4 entregas ou se vai ser em uma, putz, aí é muito mais a definição junto com o time e muito mais no dia a dia, sabe? Então, acho que diria isso assim, de cronograma. E como que é o seu impacto? A gente usa muito proxies. Então, putz, eu disponibilizei uma funcionalidade nova.
eu reduzi o cancelamento, que era o que eu queria depois dessa. Tipo, o cancelamento reduziu dentro da forma que eu esperava. As pessoas que usaram reduziu ainda mais o cancelamento. Então, é muito nesse sentido de você olhar o resultado final da métrica que você queria mexer e você ir fazendo proxies tipo, dessas pessoas que usaram e como que elas se comportaram também perante essa métrica, sabe? E é super volátil, né? Porque acaba mudando de contexto para contexto, né? Não tem uma regra certinha, assim. É tudo um E grande depende, no final das contas, né? tudo um grande depende. Depende do que você quer impactar. Depende, exatamente. E Muito às que vezes bem. não é só métrica de dinheiro, assim, sabe? Às vezes é cancelamento, às vezes é putz, novos usuários, e por aí vai, assim. Boa. Bel, essas são as perguntas que vieram várias, amei. Time 10, mandando tanta pergunta. Não sei se quer comentar mais alguma coisa, trazer mais algum ponto que você acha que seja legal, que não foi. Alguém queria falar mais alguma coisa aqui também. Esse é o momento de abrir o coração. Bom, eu espero ter agregado aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, aprendido, que eu tenha sido útil de alguma forma. Se tiver alguém aí querendo migrar para produto ou entender qualquer coisa mais, o Toninho manda meu LinkedIn depois, pode mandar meu Instagram, Toninho, pode mandar meu WhatsApp, não tem problema nenhum com isso, podem mandar mensagem que a gente... Estou super disponível aí para trocar ideia com quem quiser migrar ou quiser entender mais também sobre esse mundo no particular. Chique demais. A Bel é perfeita. Que saudade de trabalhar com as pessoas. Queria falar de volta, muito obrigado, acho, pelo seu tempo e sua disponibilidade numa terça-feira à noite fria. Aqueceu nossos corações aqui dentro. E acho Roberta, que tá certíssimo. E acho que pela quantidade de perguntas que teve, mostra muito do interesse de todo mundo na área. Eu acho que a curiosidade também, ainda mais que no nós esse papel não é super claro, definido, assim, a gente faz todo mundo meio que o PM aqui de uma maneira colaborativa, mas é muito legal escutar das práticas, acho que também, como que as coisas são feitas, não são feitas, para a gente também pensar as decisões que a gente tem aqui dentro e talvez despertar possíveis PMs aqui dentro desse projeto, que igual a Eunice falou ali no chat, com certeza tem. Então, muito obrigado pelo seu tempo e tudo mais. A Eunice quer falar, dar uma palhinha, fecha aí, Eunice, pega a sua. Gostaria de agradecer a Bel pela disponibilidade, por compartilhar tão generosamente pela forma como você fala, a tua experiência, e dizer para o time que se você está nessa sala, provavelmente você tem potencial para ser porque você se interessou pelo assunto, né? Eu acho que tem os perfis e perfis, mas se você tiver essa visão e essa vontade, esse interesse, você chega lá. Então, incentivo aí. perfeito. Gente, muito obrigado de volta. E é isso. Obrigada, pessoal. Muito bem. Boa noite a todos.